Evangelho de João, capítulo 7, versículos 16 e 17, fala assim: Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Nesse momento, gente, Jesus estava sendo questionado a respeito, como ele falava aquelas palavras, sendo que ele não tinha nem estudado, que ele não tinha nem aprendido nada. Ou seja, como que ele está falando tudo isso se ele nem estudou? Ele nem se preparou para estar falando dessa maneira. E aí Jesus disse, mostrando para eles que o que ele falava era de Deus, mas pela incredulidade, pela arrogância, pela soberba das pessoas, elas não analisaram as escrituras, então não conheciam aquelas palavras. Mas ele deixou claro e diz assim: olha, essa doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Então as pessoas, elas se preparam, fazem cursos de teologia, cursos disso, cursos daquilo, leem a Bíblia de cabeça para baixo, de baixo para cima, de trás para frente, mas não têm experiências com Deus, não se achegam a Deus, porque só ler é muito fácil, mas pôr em prática nas suas vidas, e começaram a questionar o Filho de Deus, dizendo assim: mas como? E ele disse assim: olha, mas se alguém quiser fazer a vontade, pela mesma doutrina, então Jesus ele deixou aqui claro que teria que se fazer a vontade de Deus primeiro. Se alguém quisesse fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina, conheceria se era de Deus mesmo, ou ele falava por ele mesmo. E as pessoas, gente, quando elas começam a ouvir a verdade, e elas estão fora da verdade, porque existem muitas igrejas, muitos ensinamentos, muitos tipos de experiências que as pessoas têm, então cada uma delas, ela cria uma doutrina, mas existem muitas doutrinas que são pesadas, são fardos pesados, que são impostos aos homens, sendo que os líderes não movem esses fardos nem com um dedo, assim disse o Senhor. E as pessoas, elas se esquecem de observar a palavra, esquecem de observar os mandamentos, esquecem de observar aquilo que Deus tem realmente falado. Que a gente vê que nem... ontem eu vi um testemunho de um obreiro, que ele disse que ficou quase louco, porque era imposto muitas obrigações, A pessoa se tornava um obreiro, parecia um fardo desgraçado, pelo que ele estava contando, e eu sei que é verdade, Não vou colocar trechos aqui, porque como eu estou gravando agora pelo celular, não tem como eu fazer montagens, mas existem muito mais vídeos agora da Palavra de Deus. Então, ele falava que era uma disputa, era isso, era aquilo, aquilo outro, são fardos pesados, doutrinas de homens, mas os pastores, os líderes religiosos, eles esquecem de andar nos passos de Jesus. Porque Jesus disse assim: olha, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Ou seja, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina saberá. Então, ele disse que tem que se praticar a palavra, a fazer a vontade de Deus. Mas as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Se você começar a falar que não pode ter vendas na igreja, a pessoa vai dizer o quê? A igreja é minha, o ministério é meu, eu faço o que eu quero. Se você for pregar contra o adultério, contra as coisas que estão erradas, que nem eu vi um testemunho não, foi uma pregação, a qual o pastor disse: eu não sei se não me lembro a palavra, então não vou afirmar, vou só dizer o que aconteceu. Ele começou a explicar sobre o salto alto que a mulher usa, dizendo que aquilo lá era algo errado. Não me lembro, não vou comentar, mas não me lembro. Gente, então ele disse assim, por cima, não disse onde estava escrito. E, claro, existem as mulheres, hoje em dia, muitas usam salto alto. Então, assim, na próxima reunião, estavam todas as mulheres de salto alto. Eu não estou aqui dizendo que as mulheres deveriam tirar o salto, gente. Estou dizendo para vocês assim: se aquele salto, realmente, o salto alto, ele fosse levar as pessoas para o inferno, será que elas estavam realmente preocupadas em ir ou não para o inferno? Você está entendendo o que eu quero dizer? Estou dizendo para você o seguinte: se há algo na minha vida
que pode me levar para o inferno. Jesus falou, né, se o olho, né, sabe, te fizer, arranca fora. É melhor você entrar sem um dos membros do que o corpo todo ser lançado no inferno. É melhor você entrar sem um olho no reino de Deus. Então, gente, o que acontece? Que as pessoas, elas escutam, naquele momento a palavra, ela entra, penetra na pessoa de uma tal maneira, mas depois que ela sai da igreja, o outro dia é outro dia, sabe? É outra coisa, né? Então Jesus aqui, ele estava tendo problemas, porque ele estava falando da vontade de Deus, sobre a doutrina que era dele, né? Mas se alguém quisesse fazer a vontade de Deus, saberia, né? Pela mesma doutrina, né? Se é de Deus ou se ele falava por ele mesmo. E existem muitos pastores que eles inventam, né, a doutrina. Então, muitos inventam doutrina, sabe? Tipo, vou fazer assim, vou fazer movimento. Não gosto de movimentos, não gosto. Vou fazer um vídeo sobre isso, sobre os movimentos. Não gosto porque eu acho assim, é muita festa, sabe? Tipo, sabe, a palavra, ela tem que ser chegada às pessoas, ela tem que ser falada, ela tem que ser pregada. Só pregada a palavra no movimento? É pregada a palavra, mas, sabe, parece uma festa, sabe? Tipo, não, sabe, tipo assim, a gente tem que viver em comunhão. Mas, sabe, nada como uma reunião, gente, sabe? Uma coisa gostosa, uma reunião, sabe, orações. E o movimento, ele transforma, sabe, tudo como festa, né? É como se a pessoa sai do mundo, vai para Deus e ela não quer se consertar. Vamos fazer festa, vamos, né? Eu não gosto muito não, mas não vem ao caso o meu querer, né? Eu vou trazer uma palavra falando sobre isso. Então, os pastores, eu não sei se querem facilitar, se querem pôr fardos mais pesados. Tem igreja que, já ouvi o pastor falando que na igreja dele, ele queria que entre a mulher com mini saia. Então, assim, é o que eu te falei, existem vários tipos de líderes, de fundadores de igrejas. Cada um tem um pensamento, por isso que Jesus aqui nessa palavra, foram questionar ele, falou, mas como que ele sabe essas letras se ele nem estudou? Né? Porque eles conheciam, tinham muito conhecimento, né? Eles eram ali os principais da sinagoga, diz aqui, os judeus maravilharam-se dizendo, como sabe essas letras que não as tendo aprendido, né? E Jesus, ele já deixou claro, mas a doutrina não é minha. O que eu estou falando aqui não é meu, mas é daquele que me enviou. Ou seja, é as escrituras. Então, as pessoas ficam inventando, em vez de aplicar a obra que eles estão fazendo, que Deus deu. Deus me deu uma obra, é o blog, é o YouTube, no YouTube também, me deu no Facebook, Google+, vamos colocar agora uma rádio, e como eu já falei em alguns vídeos, um núcleo de oração. O núcleo de oração é o que? É como se fosse uma reunião, só que não, é uma igreja, né? É um núcleo, e ali a gente já temos algumas coisas já, graças a Deus por isso. Deus já preparou algumas coisas. E uma mesa de som, umas cadeirinhas, um negócio para tomar água gelado ali para o pessoal tomar. E eu vi a palavra de Deus, vamos nos reunir. Algumas pessoas, né, querem se reunir para falar das coisas de Deus, sobre o Apocalipse. Nós vamos orar, vamos buscar a Deus. E é isso. Então, gente, mas se vamos supor, Deus me colocar à frente desse trabalho, como se me colocou na frente do blog, do YouTube, do canal do YouTube, no Facebook. Só que se eu começar a falar de mim mesmo, olha o que Jesus fala aqui. Ó. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, busca a glória daquele que o enviou, é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, Jesus, ele deixa claro que ele fala assim, ó, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Essa é a palavra. Só que as pessoas, elas têm, sabe, vou abrir uma igreja, vou abrir um templo, vou abrir um culto, vou abrir fazer reunião, então o que vai reinar aqui é essa maneira que eu estou pensando. Mas o que tem que reinar, gente, é o que está escrito na palavra de Deus. Porque senão Deus não vai abençoar, Deus não vai operar, Deus não vai se manifestar, Deus não vai fazer nada. Porque Deus, gente, ele trabalha, ele opera conforme a palavra dele. Não adianta, por mais comunhão que você tenha,
por mais entendimento que você tenha, por mais que você possa achar que você conhece ou desconhece a palavra de Deus, qualquer propósito que você vai abrir, qualquer tipo de coisa que você vai fazer, tem que estar escrito na palavra. Hoje a gente vê rock para Jesus, caminhada para Jesus, a gente vê luau, Halloween, a gente vê essas coisas que estão entrando no meio da igreja, que não passam nem, sei lá, idiotices, baboseiras, sabe, palhaçadas, entendeu? É isso, as pessoas que fazem parte disso, a verdade é essa, estão no movimento, eles querem o mundo. A verdade é essa, não querem Jesus. E Jesus deixou aqui falando que não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por quê? Por que procuram me matar? E a multidão respondeu e disse, tem demônio. Quem procura matar-te? E não mataram ele? Então você vê que quando Jesus começou a falar a verdade, eles já estavam chamando Jesus de ter demônio. Por isso que agora eu nem ligo mais quando falo pessoas endemoniadas, falo isso, falo. Por quê? Porque chamaram Jesus. Só que Jesus ele deixa claro, né? Que se por causa da palavra a gente for, né, mentindo, falar todo mal contra as nossas vidas, não é, porque isso é algo que tem que acontecer porque Jesus falou. E graças a Deus por isso, gente. Sabe, eu vejo assim, às vezes é difícil a gente imaginar, né? Muitas pessoas querem assim, falar a palavra, não sei se vocês já viram isso na igreja, falam uma palavra, ninguém fala nada. Vamos lá, pessoal, essa palavra é boa, né? Glória a Deus. Né? Eles querem puxar o glória a Deus. Eles querem puxar o aleluia, sabe? Às vezes a pessoa não está nem aceitando o que ele está falando, ele quer puxar, né, o que a pessoa está dizendo. Então, Jesus ele começou a ser chamado, né, que tinha demônios. Vamos ver aí em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Então, esse tipo de atitude dessas pessoas, quando escutam a verdade da palavra, elas são de já começar a questionar. E já quando elas escutam mais a verdade, elas já falam assim, então tem demônio. Tem demônio, é endemoniado, quero ajudar muito essa pessoa, né? Já ouvi isso. Diz assim, ó. O apóstolo Paulo, ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de todos a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação, ou somos consolados para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. O apóstolo Paulo ele disse aqui o seguinte, que nós somos atribulados, Que nós estamos participantes, que as aflições de Cristo, elas abundam na nossa vida, para que você possa receber. Então, assim como a aflição está na nossa vida, também vem a consolação. Então você tem que entender o seguinte, que nós, você pode abrir aqui em Romanos 3,17, tem umas palavras assim, mais complicadas, mas olha assim, ó, 3,17 diz assim, ó. 3... Não, Romanos 8, 17. Que o 8 aqui parece um 3. 8, 17 diz o seguinte. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então você vê que Jesus, ele já deixou claro
que quem prega a palavra dele vai passar aflições, tribulações, angústias, mas se é certo isso, por amor a Cristo, nós fazemos isso, que somos servos das pessoas que estão ouvindo, você que está ouvindo, nós somos servos, né? E diz assim que com ele nós vamos ser glorificados, estamos aguardando, né, a coroa que nos é guardada, né, porque essa é a promessa, sabe, como diz, eu falo sempre, se não houvesse mansões celestiais, se não houvesse, né, as coisas que Deus promete, bastaria, gente, para mim, no meu caso, né, a palavra que diz que ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Para mim basta essa palavra, é a promessa que eu espero, né, o arrebatamento, a vinda de Cristo, e que ele possa enxugar dos meus olhos toda a minha lágrima e dizer basta, né, que Cristo deu um basta no sofrimento, né, que Cristo deu um basta nas aflições da minha vida. Só isso. Não importa nem onde vou dormir, posso dormir na rua, posso dormir, sabe, em qualquer lugar, assim. Essa promessa eu aguardo ansioso, né, que Deus possa me dar a graça de eu receber, né, essa bênção de Deus, o Senhor enxugando dos meus olhos toda lágrima, é o que eu espero. E que se você passa alguma aflição, que você possa crer, né? Porque Jesus, você vê que ele estava explicando algo sobre uma doutrina e as pessoas já começaram a questioná-lo e as obras, as coisas que ele falava, sem observar os mandamentos. Assim acontece com a gente, acontece com você, as pessoas que estão buscando Deus verdadeiramente, elas são criticadas, elas são caluniadas, elas são ameaçadas, sem que as pessoas observem. Como disse Jesus, Moisés não deu a lei e ninguém observa a lei. Então isso é verdade, existem Bíblias, existem tudo. Então, as pessoas, quando elas estão fazendo alguma obra, a palavra de Deus, ela se manifesta, gente, é luz, né? É luz para o nosso, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E se alguém estiver fazendo obras que são más obras, a luz tudo manifesta. E as pessoas, elas não aceitam que o erro delas seja falado através da palavra, principalmente pastores, bispos, líderes religiosos. Eles dizem que é a fé deles. Não, a minha fé é essa, e eu posso fazer obras assim, quem crê, o que eu pedir em nome de Jesus ele vai fazer, eu posso fazer tudo em nome de Jesus, mas não é assim não, gente. Não é assim não. Então vamos observar, Jesus fala, tudo que pedir em meu nome eu farei, mas isso aí é conforme a palavra. Então você não pode pedir algo que seja contra a palavra de Deus. É a mesma coisa, uma pessoa, ela é casado, né, estão bem o casamento, a pessoa ela quer ver alguém, vem orar para que o casamento ali seja desfeito, né, e pedir para Deus para que haja separação, para que eles fiquem juntos e vivam abençoados. Aí eu te pergunto se Deus vai responder uma oração dessa. Deus não vai responder nunca uma oração dessa. Pode aparecer uma pessoa dizendo, não, mas Deus já fez isso que eu pedi e aconteceu. É porque foi o diabo, foi o demônio, foi tudo, mas Deus não foi, né? Eu agradeço a oportunidade, que você possa ficar firme. Se você está sendo angustiado, atribulado, perseguido, se falam todo mal, Jesus manda a gente se alegrar, né? Porque a gente está fazendo isso por amor a Cristo e temos uma coroa, temos aí uma promessa, né? Você que espera as nações celestiais, eu não sei o que você espera, né? Eu espero, que nem eu falei já, que ele venha enxugar dos meus olhos toda lágrima. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém.